Então vamos lá, rapaziada, vamos dar continuidade, certo? A gente parou no bloco anterior analisando a primeira hipótese qualificadora, motivo torpe. Estudamos lá, né, o homicídio mercenário, pago ou promessa de recompensa, e o homicídio praticado por motivo torpe. Algo que se assemelha a pago ou promessa de recompensa, mas que não caracteriza exatamente o pagamento de natureza econômica, monetária para o agente, certo? E aí ficamos de avançar, motivo fútil. Então vem comigo na tela, olha lá. Quanto ao motivo fútil, vamos lembrar, o motivo fútil ele é a real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ou seja, você percebe que há uma pequeneza no motivo, na razão pela qual o agente praticou o crime de homicídio. Diferentemente do motivo torpe, aqui não há a intenção, o objetivo de ganhar algo economicamente falando. Não há aqui uma ganância, não se espelha ganância aqui nesse caso. O que há, na verdade, é uma desproporção. Você olha para aquele caso concreto e diz, não é possível que alguém mata outra pessoa em razão disso. Isso é muito pouco para que alguém mate a vítima. Esse é o motivo fútil. E aí eu vou te dar exemplos para você entender. Depois de uma briga de trânsito, um agente perde a paciência com o outro e em razão da briga de trânsito, ele mata a vítima. Ou então aquele sujeito que mata o dono do estabelecimento que se recusou a vender fiado para ele. Veja, o simples fato de alguém se recusar a te vender fiado não faz com que você tenha a vontade de matar essa pessoa. Se esse homicídio ocorre em razão desse motivo, nós estamos diante de um homicídio por motivo fútil. Existe uma desproporção entre o delito e sua causa moral, sua razão. Matar uma pessoa que não quis emprestar sua bicicleta. Ah, me empresta sua bicicleta. Pô, não vai dar para eu te emprestar hoje não, a bicicleta. Ah, é? Saca um 38 e dá um tiro na vítima. Veja, são razões que não justificam a prática de um homicídio. Evidentemente, pessoal, o homicídio ele não é justificado em nenhuma hipótese. Ele não é justificado em nenhuma hipótese. Mas existem motivos, razões pelas quais o agente pratica o crime de homicídio e que são absolutamente desproporcionais àquele resultado morte. E nesses casos, estamos diante de um homicídio praticado por motivo fútil. Portanto, um homicídio qualificado. Beleza? Vamos entender várias implicações que esse homicídio praticado por motivo fútil traz pra gente. Aqui é o seguinte. Quando a gente pensa em homicídio praticado por motivo fútil, nós temos pelo menos 6 detalhes que são importantes para a sua prova. E nós devemos conhecer os 6. Então, ponto a ponto, nós iremos trabalhar questões importantes dentro do homicídio que foi praticado por motivo fútil. Então, a gente vai analisar aqui a questão do motivo fútil versus motivo torpe. Motivo fútil versus uma embriaguez do agente. Motivo fútil, dolo eventual. Todas essas situações serão analisadas para que você compreenda cada uma delas e acerte as questões da sua prova, porque a sua prova cobra cada uma dessas questões que nós vamos tratar aqui. Então vem comigo na tela, olha só. Primeira coisa. Então, pontos importantes dentro desse homicídio qualificado por motivo fútil. Primeiro deles é uma relação que existe entre motivo torpe e motivo fútil. Você vai perceber o quê? Algo muito importante é que o motivo torpe é aquele que a gente viu anteriormente e o motivo fútil são incompatíveis. Então não há que se falar em homicídio praticado por motivo torpe e também por motivo fútil. Ou o homicídio é praticado por motivo torpe, ou o homicídio é praticado por motivo fútil. Não existe a possibilidade desse homicídio ter sido praticado simultaneamente por motivo torpe e motivo fútil. Quando você pensa em motivo torpe, você descarta a futilidade. Beleza? Aqui uma questão que abordou esse tema, só para que você entenda. Olha só o que diz ela pra gente. Responde pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil o agente que, em virtude de um desentendimento relacionado à má divisão do dinheiro obtido em atividades ilegais, de jogatina, ocorrido com a vítima, executa mediante disparos de arma de fogo alvejando-lhe o tórax. Então veja, ocorreu aqui um crime de homicídio em decorrência de má divisão de dinheiro que foi obtido em atividades ilegais. Você percebe que isso daqui está espelhando ganância? Você consegue enxergar isso? O agente ele explorava atividades ilegais e ganhou uma certa quantia em dinheiro. Ele tinha um sócio. E na hora de fazer a divisão de dinheiro, ele achou que o dinheiro foi mal dividido. Então aquele dinheiro obtido com atividades ilegais foi mal dividido. E em razão dessa má divisão, ele resolveu matar o sócio.
Quando você olha para essa situação, você lembra rapidamente de qual motivo que qualifica o crime? Motivo torpe. Motivo torpe é aquele que está espelhando ganância, aquele que se assemelha a pago ou promessa de recompensa. Se é motivo torpe, pode ser motivo fútil? Não. E a questão diz o quê? O motivo é fútil. Não. O motivo não é fútil porque ele é torpe. E se ele é torpe, jamais será fútil. Em razão disso, quando a questão afirma que esse agente responde pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, ela está errada. E aí o gabarito oficial definitivo a futilidade do motivo. Então, pensa aqui comigo. Se o agente praticou o crime de homicídio, e esse crime de homicídio foi praticado em razão de vingança, olha só a diferença. Pode ser que o ciúme e a vingança caracterizem futilidade do motivo. Porém, em algumas situações, o ciúme e a vingança estarão presentes, serão a razão da prática do homicídio, e mesmo assim eu não posso considerar esse motivo como um motivo fútil. Tomado por um ciúme doentio, acaba executando a mulher e o que ele supunha ser amante. Veja que ele estava com ciúme, e o ciúme fez com que ele matasse a mulher. Mas você não pode negar que nesse contexto que eu te narrei, o ciúme caracterizava a futilidade do motivo. Pelo simples fato de a mulher dele estar conversando com um outro homem em praça pública, ele resolveu executar a mulher e o suposto, o que ele considerava amante. Veja que não havia motivos suficientes para que ele tomasse uma atitude dessa daí. A gente começa a analisar que existia uma real desproporção entre o que aconteceu e o homicídio praticado. Aqui, o ciúme caracteriza a futilidade. Mas vamos pensar um exemplo diferente? Vamos. A mulher chega em casa e encontra o marido em flagrante adultério. Veja que diferença. Agora, a mulher chegou em casa, do serviço, e encontrou o marido dela em flagrante adultério com a amante. Ele caracterizava, na verdade, uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Eu estava, na verdade, diante de um homicídio privilegiado e não um homicídio qualificado por motivo fútil. Veja que o ciúme, nesse contexto que eu te narrei na segunda ocasião, ele não pode caracterizar futilidade do motivo. Porque aqui o ciúme efetivamente estava existindo por uma razão justificável, vamos dizer assim. Efetivamente acontecia algo grave para transtornar aquela pessoa e fazê-la praticar o homicídio. Óbvio, vai responder por homicídio, mas vai ter direito à causa de redução de pena. Afinal de contas, ela agia dominada por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, pessoal, fato é que o ciúme, da mesma forma que a vingança, ele não caracteriza a futilidade necessariamente. Eu tenho que analisar o contexto.
Eles podem representar casos de homicídio qualificado ou até mesmo homicídio privilegiado. Basta você ver os exemplos. Marido ciumento que mata a mulher que conversava com outro homem em praça pública, homicídio qualificado, isso é motivo fútil. Mas o marido que flagra a mulher em flagrante adultério e enciumado a mata, homicídio privilegiado, pelo domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, é ciúme nos dois casos, só que o homicídio é privilegiado, no outro, o homicídio é qualificado. Homicídio privilegiado. E houve vingança? Houve, mas a vingança não era motivo fútil. Diferente daquilo que acontece quando o indivíduo mata a vítima para se vingar dessa vítima em razão de uma dívida que não foi quitada. Uma dívida de R$ 10. Opa, calma aí. Esse homicídio é qualificado, porque o motivo aqui é fútil. Havia uma dívida que não foi paga e para se vingar do credor, do devedor que não pagava a dívida, ele vai lá e mata a vítima, motivo fútil. Então veja, ciúme gosta de te afirmar que sempre que você estiver diante de um homicídio praticado por ciúme ou por vingança, você estará diante de um homicídio qualificado por motivo fútil. Errada essa afirmação, nem sempre. Beleza? Então a gente avança, olha só. Terceiro fato importante dentro do homicídio qualificado por motivo fútil é motivo fútil porque eu havia brigado, eu havia discutido com a vítima antes de praticar o homicídio. Então ele afirma o seguinte: se eu discuti anteriormente com a vítima, não existe motivo fútil, porque houve briga e a briga descaracteriza a futilidade. Isso procede? Negativo, pessoal. Vamos prestar muita atenção nesse detalhe. Em algo de muita relevância. E aí eu não tenho a futilidade do motivo. Então, para decidir se a discussão anterior afasta ou não a futilidade do homicídio praticado, eu tenho que saber qual foi a origem da discussão. O que aconteceu durante a discussão. E aí sim eu defino se foi ou não foi praticado por motivo fútil. A futilidade do motivo. Mas e se eu, no trânsito, levo uma fechada, começo a discutir com o condutor do outro veículo e de repente eu disparo a arma de fogo contra esse condutor e mato esse camarada? Houve uma discussão anterior, mas originada em algo irrelevante e que acabou resultando no homicídio. Apesar da discussão, a discussão anterior por si só, ela não descaracteriza automaticamente a qualificadora do motivo fútil. Deve-se analisar o fato anterior, ou seja, deve-se analisar o que causou a discussão. Entretanto, e aí a gente tem que ficar atento, como eu te disse, fato novo superveniente durante a discussão motivo besta, ocorreu algo durante a discussão que faz com que aquele homicídio não seja mais praticado por motivo fútil. Beleza? Ok.
praticado com dolo eventual, mas por motivo fútil. Então imagina, duas pessoas começam a brigar por causa de vaga em estacionamento. Eu que vou estacionar essa vítima ir embora. Ele não tinha nenhum motivo para praticar aquele homicídio. Ele não conhecia aquela pessoa, ele não queria subtrair os bens daquela pessoa, ele simplesmente queria o quê? Dar uma facada naquela pessoa e ir embora. Porque o cara é doido, é doido. Ele dava facada só para ver a pessoa cair. E ele matou algumas pessoas com esse tipo de comportamento. Ele não tinha motivo nenhum para praticar essa conduta. Veja que existia ausência de motivo. A ausência de motivo, ela se equipara ao motivo fútil? Essa é a pergunta. Será que um homicídio praticado sem motivo pode ser considerado homicídio praticado por motivo fútil? E aí nós temos que responder a essa pergunta. Motivo desproporcional ao resultado, eu tenho um motivo fútil. Agora, se não existe motivo nenhum, não há que se falar em motivo fútil, pessoal. Mas de maneira voluntária. Aí vem comigo para você entender isso daqui, olha lá. O agente sai armado, ingere bebida alcoólica, fica completamente embriagado. Depois de completamente embriagado e armado, ele se envolve em uma discussão e acaba matando a vítima. Veja comigo. Ele praticou o crime de homicídio completamente embriagado. A Defensoria Pública foi defender esse camarada e afirmou o seguinte: o meu cliente
ele não tinha condição de entender a desproporção entre a conduta que ele praticou e o resultado que ele produziu. E o que é motivo fútil? Motivo fútil é a desproporção entre ele não pode ser condenado por motivo fútil, porque ele não tinha condição de interpretar a situação e perceber que aquilo que havia diversamente. Eles pensam o seguinte: o agente se embriagou de maneira voluntária. Isso não afasta a sua culpabilidade. E afasta muito menos ainda essa possibilidade de incidir ali o motivo fútil. Então, ainda que embriagado, se o agente praticou o crime de homicídio e eu constato naquele caso que havia a futilidade. Não exclui a futilidade. Apesar de existir posicionamento em sentido contrário para concursos, prevalece o entendimento de que a embriaguez voluntária não é incompatível com o motivo fútil. Professor, existe posicionamento em sentido contrário em prova de concurso? Porque, pessoal, em prova de defensoria pública, e aí veja que é um caso bem específico, prova de defensoria tranquilamente que não existe incompatibilidade nenhuma entre a futilidade do motivo e a embriaguez do agente. É esse o posicionamento que você deve levar para a sua prova, a não ser que você vai fazer prova para Defensoria Pública. Um caso específico em que você vai adotar a corrente que é minoritária. Então eu estou te alertando porque você entra no site Questões de Concurso, baixa lá as questões que são atinentes ao homicídio, vai respondendo, respondendo, respondendo. De repente, você se depara com uma questão que diz que a embriaguez não afasta a futilidade do motivo. Você, pô, marca errado, porque eu sei, marca certo, porque você sabe que a embriaguez não afasta a futilidade do motivo. E aí vai olhar o gabarito está errado, você, calma aí. A embriaguez não afasta a futilidade, isso é correto, eu vi na aula. Por que aqui o gabarito está errado? Quando você vai ver, a questão é de onde? Defensoria Pública. Aí é diferente. Beleza? Então só fica atento com esse detalhe. Eu trago para que você tenha conhecimento e não gere dúvida lá na frente.
também qualquer outro meio de que possa resultar o quê? Perigo comum. Então, trata-se claramente de uma interpretação analógica. Qualquer caso que guarde similitude com os exemplos do legislador servirá para qualificar o crime. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é conceituar de forma genérica o que é um meio insidioso, o que é um meio cruel. E aí você já está vendo comigo aí. O meio insidioso consiste no uso de uma fraude para cometer o crime sem que a vítima o perceba. O agente ele pratica o crime sorrateiramente, ardilosamente, fraudulentamente. Quando a vítima percebe, ela já foi envenenada e sequer sabia que estava sendo envenenada. Veja que você, por exemplo, danificar os freios do automóvel para provocar um acidente fatal. A vítima ela desconhece aquele motivo, ela desconhece aquela razão, aquele comportamento e de repente ela é vítima de homicídio. Por quê? Porque você se utiliza de algo ardil, sorrateiro, fraudulento. Isso é o meio insidioso, é aquele meio disfarçado, beleza? Agora o meio cruel já é diferente. O meio cruel consiste em causar um intenso e desnecessário sofrimento físico e mental à vítima. Então você submete essa vítima a um intenso sofrimento físico e mental, diferente daquele meio que é disfarçado. Ela não sofre, nem fisicamente nem mentalmente. Ela simplesmente é morta de repente, já que você praticou uma conduta sorrateira. Então meio insidioso, conduta sorrateira, disfarçada. Meio cruel é aquele que impõe um risco, impõe um sofrimento físico ou mental à vítima. Como meio cruel, a gente tem aqui, por exemplo, você desferir vários golpes de faca contra essa vítima, só que você começa por regiões não letais. Vai machucando, vai sangrando, vai torturando aquela vítima. Beleza? Meio insidioso ou meio cruel. É óbvio que ao analisar essa hipótese qualificadora do crime de homicídio, a gente não vai parar por aqui. Das 5 hipóteses que ele narra pra gente, que ele exemplifica pra gente, fogo, veneno, asfixia, tortura ou explosivo, 3 delas têm uma relevância extremamente grande para a prova de concurso público. Então nós temos que tratar especificamente do veneno, a gente tem que tratar especificamente do homicídio praticado mediante asfixia e do homicídio praticado mediante tortura. Essas 3 causas, esses 3 exemplos que ele traz para a gente como qualificadoras do crime, nós temos que abordar alguns detalhes importantes. Mas isso a gente só vai fazer a partir do nosso próximo bloco. A gente faz uma pausa por aqui e volta abordando justamente essas situações que qualificam o crime. Tortura, asfixia e veneno. Beleza? Já já a gente volta.